Veja só, eu costumo dizer que tem homens e homens. Tem pessoas que nascem de 100 em 100 anos, né. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas, sem querer ser pretensioso, e já vocês vão entender ao Uhum. ouvir minha história. Eu nasci no dia 12 de outubro, que é uma data emblemática para o povo cristão brasileiro, povo católico, é o dia de Nossa Senhora. Nasci numa família católica, numa família extremamente pobre, abaixo da linha da pobreza. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos no interior de São Paulo. Eu, até hoje, sou o famoso filho bastardo, que no documento não tem nome de pai. O nome do meu pai é um tracinho, né? Tem um risquinho lá no nome do pai. Então a minha vida começa assim, uma vida no meio de um tumulto, uma família muito pobre. Minha mãe tinha uma clínica de aborto clandestina. Meu Deus. Ela, só Deus sabe quantos bebês ela tirou a vida. E desse que está sentadinho aqui, ela tentou também, mas quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Está aí uma das minhas bandeiras dentro do parlamento. Eu tenho uma aversão ao aborto, seja ele em que instância for, né? Por conta disso, porque eu sou um sobrevivente do aborto, né? Então a minha vida passa por todas essas nuances. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Me lembro que um domingo eu acordei com a batida do sino da igreja. Eu moro em cidade pequena, interior. No interior, as cidades são movidas pelo sino da igreja católica. Ela é o centro da cidade, né? Tanto é que as praças são o centro. Para se construir cidades do interior, fazia primeiro a praça, a igreja, e aí a cidade ia nascendo ao redor dela. Então, a igreja católica, com o sino, eu acordava com o sino batendo. Um dia o sino me chamou pelo nome. Não fazia mais Ding-dong, fazia Marco. E eu acordei, saltei as pessoas, que a gente dormia tudo amontoado nos colchões pelo chão, e segui o sino. Não tinha muita roupa, com a roupa que eu dormia eu fui. Eu parei na frente da capela da paróquia Cristo Rei, lá na minha cidadezinha, cidade de Orlândia, onde eu moro até hoje. Padre Ângelo era o padre da paróquia. A igreja não estava aberta ainda, eu fiquei sentado nos degraus esperando começar a missa. Daqui a pouco chega uma mulher, acho que era uma freira, ela me viu ali na porta, me deu aqueles panfletinhos da missa para distribuir. Acho que foi o meu primeiro cargo de diácono, né? Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Terminou a missa ainda era em latim, né? Eu não entendia bolhufas de nada. Quando terminou a missa, eu não conseguia voltar para casa, mas porque eu não sabia o meu endereço. Porque eu fui guiado pela batida do sino que me chamou pelo nome. Fui parar na casa das freiras, das mulheres que cuidavam da igreja. Cidade pequena, notícia vai, boca miúda falando. Daqui a pouco descobriram que tinha uma família, tinha polícia na porta da casa, e era a minha família. Me levaram lá, minha mãe achou que eu tinha sido sequestrado. Estavam te Estavam me procurando. procurando, porque eu saí, todo mundo dormindo de manhãzinha. E nesse dia alguém falou para minha mãe, olha, esse menino tem uma vocação. E eu comecei a frequentar a igreja católica cedinho. De 6 anos de idade, eu já era piolho de igreja. Aí uma vizinha da minha mãe me levava para a igreja todo domingo. Com 8 Mesmo sem anos, entender nada. mesmo sem entender nada. Eu tinha paixão por aquilo. O sino. O sino Entendeu? me O chamou. sino. Samuel, Samuel, quase. Daqui a pouco você vai ver o desfecho da história. Com 8 anos de idade, eu comecei a frequentar a escolinha de catecismo e comecei a dar aula de catecismo, porque eu já tinha 2 anos de caminhada dentro da igreja. Eu sempre absorvi muito fácil as mensagens, as ideias, histórias, memorizava muito, com muita facilidade. Com 9 anos de idade, eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, a Bíblia Ave Maria, que era a Bíblia católica. E com 12 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão, né? Na verdade, com 10 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão. Fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer com 10 anos, porque a Diocese de Franca autorizou, só podia fazer com 12, mas como eu era muito precoce, me deixaram fazer com 10 anos. E com 12 para 13 anos, eu me converti à fé evangélica, em uma igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá da minha cidade. Nossa, o que que te levou a mudar da católica para a evangélica? Drogas. Eu estava drogado. Com 12 para 13 anos de idade, eu desci ao submundo da vida. Conheci as drogas, não tinha dinheiro para comprar, mas os amigos tinham. E como eu sempre fui eu chamava muita atenção, o centro das atenções, eles me chamavam para que eu pudesse ser a alegria da turma e eles me davam droga. Então, com 13 anos de idade, eu estava drogado. E aí, eu trabalhava Qual numa... droga que você teve a experiência? A maconha, só que ela não foi muito forte. O forte foi a cocaína. Com 12 Caramba. para 13 anos de 13, idade. 13 13 anos de idade. Com 13 para 14 anos, eu me converti à fé evangélica. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o seu pai?
Eu não tinha pai. Não tinha Né, pai, não nem tinha pai. conheceu, não sabia Eu quem conheci era. meu pai tardiamente. Nós não tivemos muita intimidade. Eu descobri no velório dele que eu tinha mais 6 irmãos. Né? Só que, na verdade, eles é que tinham um irmão fora. Né? Eles eram da família do meu pai. A minha mãe era outra da história. Né? A minha mãe, quando meu pai nasceu, minha mãe já era. Quando a minha mãe nasceu, meu pai já era casado e tinha filhos. Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. Dá para entender aí? Aham. Dá um nó na cabeça. Dá. Né? Não, dá, ele era porque bem eu mais velho eu que a venho sua mais ou mãe. menos desse contexto, então... Então, é esse tipo de vida. Então, a minha vida toda começou desse jeito. Tem um documentário da minha vida na internet, foi feito pelo Cabrini, aquele repórter. Uhum. O Cabrini conhece toda essa história e ele quis conhecer a igreja, eu levei ele lá na igreja. E aí tem uma parte interessante, porque eu mostro para ele a igreja, eu mostro o pináculo da igreja, e eu falo, Cabrini, procura o sino. Não tem sino. A igreja nunca teve sino. Meu Deus. Mas eu acordava com a batida do sino me chamando. Né? A história é que lá no interior, os fazendeiros é que davam um sino para a igreja, e o fazendeiro que prometeu o sino, ele acabou morrendo, e a família não cumpriu. E tem até hoje, tem a paróquia, tem a igreja, tem o pináculo, mas não tem o sino. Então, como eu disse no início, tem pessoas que nascem com uma vocação, nascem para uma chamada diferenciada. Eu nasci para isso. Se eu não tivesse me convertido à fé cristã evangélica, eu deveria ter sido um padre, mas eu ia ser um padre do barulho também. Né? Porque eu nasci com uma vocação religiosa muito forte.